Muito bem, nós vamos passar agora ao momento da divisão das classes, tá bom? As classes que estejam organizadas para desenvolverem as suas aulas podem se dirigir às salas. Os demais irmãos, membros da classe de membresia, podem permanecer aqui conosco. Eu só pedirei aos irmãos, vamos chegar aqui para frente um pouquinho, tá? Para que se torne possível até mesmo a participação, tá? Nós queremos encorajar os irmãos, à medida que tiverem alguma dúvida em relação à lição, podem manifestar, levantar a sua mão e a gente vai fazer uma pausa aqui para dirimir qualquer dúvida que porventura haja, né? Importante a gente destacar que é uma escola, e escola é interação, é participação, tá joia? Se a gente tiver a resposta, a gente dá, senão a gente se prepara mais, busca saber e responde depois, tá bom? Isso, obrigado, irmãos. Que Deus assim nos conduza e nos abençoe, né, nessa busca pelo conhecimento real e profundo da sua palavra. Meus irmãos, nós começamos a desenvolver o estudo do capítulo 2, né, da segunda carta de Pedro, e resta-nos a conclusão do assunto que nós iniciamos na semana passada. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Esse primeiro tomo nós estamos estudando os versículos de 1 a 9, né, onde Pedro destaca o perigo real, não é, dos falsos mestres. Aliás, essa é a tônica, né, de Pedro na sua segunda carta. No primeiro momento, na primeira carta, Pedro estava alertando a igreja a ser forte no meio das perseguições. Agora, tendo instruído o povo acerca dessa realidade, ele fala agora de um perigo interno. No primeiro momento, ele fala dos perigos externos, os perigos que vêm de fora, não é, como as perseguições, que são os ataques. Mas agora ele aborda a realidade de um perigo interno, que é quando a igreja começa a passar por uma corrosão no seu esquema doutrinário e ela então começa a se prejudicar a partir, não é, de si mesma, que é quando surgem no seu meio falsos ensinamentos, deturpações, que vão colocar a igreja em grave risco, especialmente porque o objetivo de toda heresia é distanciar o povo do seu verdadeiro Deus. E é o que estava acontecendo nos dias de Pedro, e é por isso que ele se levanta, juntamente com outros apóstolos, como João, para combater os falsos ensinamentos, as heresias e as coisas equivocadas que iam surgindo no seio da igreja. Então eu queria chamar a sua atenção para o texto em questão, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, e diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. O que Pedro está destacando aqui que não é um problema novo. Que mesmo os antigos, nos dias, né, do Velho Testamento, as pessoas enfrentavam a existência de falsos profetas. Existiram profetas chamados e vocacionados por Deus, mas existiram também aqueles que não foram chamados pelo Senhor, que embora falassem, segundo eles, em nome de Deus, não eram enviados do Deus verdadeiro. E eles produziam, portanto, grande confusão no coração das pessoas, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, e com palavras fictícias, para eles o juízo, lavrado há longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme.
Pedro, nesse primeiro momento, está, portanto, alertando as pessoas acerca desse risco, acerca do perigo. Então, no capítulo 1, Pedro falou acerca da permanência da palavra. Olha, a palavra de Deus não passa. Ela é fiel, eficaz e ela permanece. Não obstante, passem os homens, os pregadores, as experiências terminam e o mundo seja um lugar de trevas, a palavra do Senhor, ela continua. Então agora Pedro vai falar da razão pela qual o mundo mergulha nas trevas. O que é que faz com que o mundo seja um lugar de trevas? Muitas vezes a gente olha para essa realidade e pensa, não é porque o mundo está cheio de demônios. É porque o mundo é um lugar onde muitas vezes a maldição reina. E a maldição nada mais é do que a falta da graça de Deus. Quando a verdade não impera, o que acontece é o mergulho na escuridão. É por isso que o conhecimento tem essa íntima relação com a luz. Então, aquele que conhece, aquele que sabe, aquele que é verdadeiramente instruído, ele é alguém iluminado. Por isso, Jesus nos adverte, lá no Evangelho de Mateus, ninguém vos engane, porque surgirão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tem surgido muitos dizendo, somos cristãos, quando na verdade não são, e tem enganado muitas pessoas. Por que isso acontece? Há uma correlação interessante acerca disso, porque não obstante hajam aqueles que profiram mentiras, que ensinem engodos, existe também, por parte daqueles que recebem, a indiferença doutrinária, ou seja, são pessoas que não se importam com a verdade. É importante destacar, meus irmãos, que um cristão verdadeiro, ele é marcado pelo interesse genuíno na palavra. Então, muitas vezes, o que acontece é que se pensa assim, não, se é de Deus, se tem jeito de igreja, está certo. Percebam que Pedro está nos alertando aqui sobre um problema que surge na igreja. Então não é só porque está dentro de uma denominação, porque se adota um determinado vocabulário, porque se alia uma determinada qualidade, e a qualidade a que eu me refiro aqui é o ser chamado cristão, gospel ou de Deus, que é verdadeiro. Puxa, pastor, mas aí fica difícil, como é que eu vou saber então? É exatamente por isso, meus queridos, que se recomenda tanto o amor e o aprofundamento na palavra de Deus. O único jeito, a única maneira, a única forma de você se manter seguro contra esse tipo de perigos é conhecendo a palavra. É a única maneira. Por isso, a indiferença doutrinária é o maior perigo a que um cristão se expõe. E aí a gente pode aqui fazer um alerta. Porque cristão que não gosta de escola dominical, que não gosta de estudo bíblico, é justamente o cristão que fica exposto a esse tipo de risco. Porque ele não aprende, ele não se fundamenta, ele não entende. Ele não sabe o que a palavra está afirmando acerca dessas questões. Porque é aqui, numa ocasião como essa, que nós pensamos acerca desses assuntos. E aí você poderia me perguntar, mas então o culto não serve para nada? Serve, o culto também ele é doutrinário. Mas é aqui onde a gente discute, onde a gente pensa, onde a gente trata de forma mais amiudada essas questões. Então, se você tem preguiça de escola dominical, se você não gosta de estudo, se você acha chato, sinto muito informar, você está correndo um grande risco. Você está expondo a sua alma ao perigo, porque a indiferença doutrinária coloca-nos exatamente nessa situação. Por quê? É um perigo real e também contemporâneo. Não é uma exclusividade dos tempos de Pedro. E Pedro está afirmando que não era uma exclusividade do seu tempo, porque ele já falava também dos tempos idos. O povo de Deus sempre esteve exposto a falsos ensinos. Foi assim nos dias de Abraão, foi assim nos dias de Moisés, foi assim nos dias dos profetas, foi assim nos dias dos juízes.
Sempre o Senhor estava advertindo o povo a buscar o verdadeiro conhecimento. Por quê? Os falsos mestres, eles agem infiltrados no meio do povo de Deus. É ali que eles desenvolvem a sua doutrina, o seu método. Qual é o método deles? É a dissimulação. Ou seja, eles apresentam uma versão falsificada do Evangelho de Cristo Jesus. E essa é uma tática muito usada pelo diabo. Eu falava aqui na semana passada que o diabo ele é um pirateador nato. O diabo ele tem uma versão muito mal feita de tudo o que o Senhor tem. Ele tem o seu próprio reino, ele tem as suas hostes, ele almeja reinar. Por quê? O começo de toda a história foi justamente a tentativa de usurpar o lugar de Deus. Como ele não conseguiu, ele cria o seu mundinho paralelo, o seu reino paralelo. E o seu propósito é levar seguidores. Só que não é simplesmente escolher um lado, é escolher a própria destruição. Então, os falsos mestres que são enviados do diabo são exatamente aqueles que, infiltrados no meio do povo de Deus, promovem a dissimulação e apresentam um ensino aparentemente verdadeiro, com respaldo bíblico, para enganar as pessoas. E qual é o propósito disso? Promover uma conduta errática no povo. Querem induzir as pessoas ao erro. Muitos seguirão suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então eles pretendem distorcer as coisas, induzir as pessoas ao erro. Não é? Essas práticas libertinas, conforme já falamos, são práticas sem vergonha, ou seja, é aquela condição de alguém que erra sabendo que está errado, mas que não se envergonha disso. É uma realidade que temos visto, infelizmente, crescer muito no mundo hoje. As pessoas não têm mais vergonha dos seus pecados. Eu lembro que eu era criança e eu ouvia meu pai dizer coisas assim: vai chegar um tempo em que as pessoas farão sexo nos ônibus e ninguém se importará. E hoje nós temos visto um despudor generalizado. As pessoas saem para as suas festas e se entregam aos prazeres sem nenhuma preocupação, sem se importar que alguém esteja vendo, que crianças estejam por perto, que esteja sendo gravado, que esteja sendo lançado em rede nacional. As pessoas perderam completamente a vergonha. As redes sociais têm sido uma vitrine dos pecados. Até mesmo os cristãos cometem os seus excessos e jogam nos seus stories. Não estão nem aí mais. Edwin Blum ia dizer que a verdadeira doutrina resulta em um verdadeiro viver. Por isso, entender o que se prega, entender o que se fala é tão importante para orientar a nossa vida. Porque uma vida sem doutrina é uma vida sem orientação. E às vezes a gente pensa em doutrina e normalmente somos levados a imaginar que estamos abraçando um código de conduta, né? Ah, não, o que é doutrina? Não, é fazer isso, não fazer aquilo. Isso não é doutrina, gente, isso é costume. Doutrina é saber o que Deus quer para a minha vida. É isso que a palavra do Senhor significa para nós, entre tantas coisas. É saber o que Deus quer de mim e para mim. É saber qual é a vontade do Senhor. Isso é a verdadeira doutrina. Mas falsos mestres, movidos pela ganância, porque eles querem ser os primeiros, eles querem obter vantagens, eles não se importam com isso e distorcem a verdade sem nenhuma dificuldade. Suas palavras são palavras de plástico, ou seja, elas são moldadas de acordo com os seus interesses. Por isso, nós precisamos nos atentar para essas questões. Mas a sequência do texto vai continuar chamando a nossa atenção. E vejamos o que o Senhor nos fala a esse respeito. Verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno,
os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa a cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. É que ele chama o dia de juízo. Então Pedro ele está aqui, num primeiro momento, mostrando para nós como é que os falsos mestres trabalham, como é que eles fazem, como é que eles desenvolvem o seu plano maquiavélico e diabólico. Ele já mostrou para nós que eles trabalham infiltrados, que eles estão promovendo uma conduta de erro, são movidos pela ganância, mas agora Pedro começa a mostrar que eles também são condenados pelas suas próprias atitudes, porque eles tornam-se alvo do juízo de Deus. Eles tornam-se pessoas desprezíveis ao Senhor. E Pedro começa então a acalmar nosso coração, mostrando algo muito interessante, que as suas atitudes, embora profundas, erradas, prejudicadas, não perdura. Diferentemente da palavra que é eterna, que ele já destacou no capítulo 1, que não passa, as palavras dos falsos profetas, dos falsos mestres, são palavras que não têm durabilidade. Fazendo uma ponte aqui com Eclesiastes, fazem parte do vapor, da vaidade que constitui a vida, especialmente a vida fora da vontade do Senhor. Então eles estão sentenciados, eles estão condenados, porque o zelo de Deus, sobretudo pela sua palavra, pela sua própria glória, prevalece. E com isso nós podemos entender, irmãos, que não há impunidade. Nosso Deus é justo e Ele está exatamente empenhado em vindicar sua justiça. Portanto, agora nesse momento, depois de feita essa pequena retrospectiva, nós vamos entender como Deus trata os falsos mestres, como é que o Senhor aplica a sua justiça, como é que Ele faz isso, como é que Ele desenvolve esse projeto. Primeira coisa que nós vamos perceber é que o Senhor não trata ninguém pautado em privilégios. Não há privilégios. Sabemos que o nosso Deus é justo e não faz acepção de pessoas. Lembram? Portanto, Ele não considera ninguém por meio de privilégios. Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Percebam, meus irmãos, que quando os anjos falharam, o Senhor não passou a mão na sua cabeça. Satanás e seus anjos, aqueles que o seguiram, foram duramente castigados pelo Senhor. E para eles está reservada a destruição eterna. Então, se o Senhor não poupou a anjos que assistem, ou que assistiam, melhor dizendo, diretamente diante dele, Ele não fará isso com humanos que também se rebelam? Será que Ele não será justo? Com certeza, meus irmãos, será sim. Essa rebelião angelical está destacada em 2 textos aqui, de Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. Eu queria ler para vocês o texto de Isaías 14, versos 12 a 15, os irmãos podem conferir lá. Vamos lá? Se alguém quiser ler, tornando a nossa aula assim mais participativa, por favor. Isaías 14, versos 12 a 15. Você pode acompanhar aí também pela projeção, fica mais fácil.
Olha só. Olha a pretensão. Mas o que aconteceu? Caíste do céu, ó estrela da manhã. Então aqui Isaías está mostrando para nós como começou, né, todas essas coisas. Aonde leva esse desejo de usurpação? Então a rebelião angelical, ela não foi tolerada por Deus de forma alguma. O Senhor lançou fora da sua presença todos aqueles que abraçaram essa causa, que abraçaram essa ideia, e Satanás e o seu séquito foi lançado fora da sua presença. Apocalipse capítulo 12, lá no verso 4, vai nos falar acerca disso. Projeta aí para a gente, Alex, por favor. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Essas estrelas são os anjos, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Como começou e como as coisas se desenvolvem. A mulher aqui, no caso, é a igreja. Então, qual é o objetivo? É justamente fazer com que o povo de Deus perca a sua trajetória, perca o seu entendimento, para que se possa prejudicar a adoração ao Senhor. Mas o Senhor se posiciona contra esse tipo de rebelião. Então o que nós podemos entender aqui, o que Pedro está nos falando, é que se Deus foi firme com seres infinitamente mais altos que nós, Ele não vai tolerar também rebelião de nossa parte. Ele não vai tolerar que nós rasguemos a sua palavra e fiquemos impunes. O Senhor dará o necessário castigo àquele que assim proceder. Então ele não faz vista grossa, como Pedro continua dizendo aqui agora no verso 5, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Agora ele se remete à história, não é, da Arca de Noé. Os irmãos conhecem muito bem toda a indiferença, toda a ridicularização a que Noé ficou exposto enquanto construía a arca, num mundo marcado pela seca, pela falta de chuvas. E eles pensavam: Noé, que dia que você vai fazer esse barco navegar? Que dia que isso vai acontecer? Não chove aqui há anos. E Noé, enquanto construía, pregava, enquanto desenvolvia o seu projeto, anunciava, convidava as pessoas, chamava as pessoas. Mas o Senhor não fará vista grossa, porque é do caráter de Deus ser santo e ser justo. E o mal é punido. Portanto, Deus trata os falsos mestres de forma justa, recompensando-os categoricamente, castigando-os acerca do seu mal. Terceiro aspecto aqui é que Deus ele não se baseia em falatórios, mas ele cumpre, ele faz. E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Nós olhamos muitas vezes, meus queridos, para a história bíblica e achamos: isso foi naqueles dias. Não estou querendo aqui, não é, estabelecer um legalismo entre nós. Então a gente tem que viver como nos dias do Antigo Testamento? Não, de forma nenhuma. Mas o que está registrado para o nosso ensino e advertência. Então o que eu tenho que pensar é o seguinte: Deus vai fazer como fez em Sodoma e Gomorra? Não sei. Mas um princípio com certeza será aplicado: a justiça. Então por que histórias como esta chegam até nós? Para que nós nos lembremos que o Senhor não tolera o pecado. Essas histórias estão registradas para que eu e você nos lembremos de que o Senhor, Ele é justo de fato. Que o Senhor se posiciona contra a perversão, conforme Judas. Vamos lá?
Judas capítulo, verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então o Novo Testamento recorre aos ensinos do Antigo, para que nós nos lembremos como Deus trabalha diante dessas atitudes. Ele coloca em evidência o seu juízo. Moisés também ensinou estas coisas. Deuteronômio capítulo 29, verso 23. Esse passeio bíblico é para que você entenda. É para que você reconheça toda a caminhada da palavra do Senhor e vejam como ela está harmoniosamente entrelaçada. 29, 23 nos diz aí: e toda a sua terra toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Por que Moisés está dizendo isso? Ele está aqui falando da aliança do Senhor com o seu povo e as consequências daqueles que desconsideram essa aliança. Então, viver, conhecer a vontade do Senhor e desprezá-la, coloca-nos em grave risco. E é esta, meus irmãos, a proposta do pecado. Quando Ló foi para aquela região, ele olhou para a beleza daquele lugar. Ele não considerou as suas práticas, ele não considerou como vivia o povo, ele não considerou a tônica, não é, existencial ali. Ele olhou apenas para os recursos. É terra boa, é terra bonita, é um lugar agradável. Mas quando ele chegou ali, o que ele conhecia e o que ele vivia ao longo da sua vida toda junto com o seu tio Abraão, ele percebeu o quê? Falou, tem nada a ver comigo. E Ló passou os dias ali atormentado, porque o que ele via naquele lugar era realmente assombroso. Mas ele acabou vendo o prejuízo na sua própria família. Contando com a misericórdia do Senhor e a intercessão do seu familiar, ele perdeu a sua esposa, porque o coração dela estava lá. Então percebamos, meus queridos, o que o pecado ele nos propõe. O prazer enganoso que ele oferece de início, na verdade é uma porta que se abre para a ruína. O pecado é desastroso, horrível, mas o seu fim sempre é a morte. Então o que ele faz é matar. E isso aqui já é resultado do juízo de Deus. Então essas coisas acontecem exatamente para que sejamos lembrados de que o Senhor está ativamente envolvido no tratamento do pecado. Mas o ponto positivo aqui, ou gracioso, é que ele cuida dos piedosos. E aí, a partir do verso 7, nós encontramos a palavra do Senhor por meio de Pedro dizendo o seguinte: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, ou de juízo. Então, mas o seu coração não. Foi um tempo difícil para ele,
Porque ele olhava para aquela situação toda e ele sofria, ele sentia o peso, ele sentia a dor de tudo aquilo. Então isso leva-nos a pensar, meus queridos, exatamente como nós vivemos aqui nessa terra. É bom, né, a gente caminhar, a gente se sentir vivo, mas é preciso que nós sejamos também atentos e observemos as coisas como elas devem ser observadas. Viver é muito bom e não há como recomendarmos a ninguém que desista da vida. Mas o que nós precisamos sempre considerar é que tipo de vida nós estamos vivendo aqui e que tipo de vida nós queremos viver na eternidade. Ló foi para as regiões de Sodoma e Gomorra, achando que seria feliz ali, achando que tudo daria certo ali. Mas o que ele viu ali foi dissolução, foi pecado. O que ele viu ali foi um desregramento total. Foram essas coisas que Ló observou quando estava ali naquelas terras. Coisas que destoavam daquilo que ele cria, daquilo que ele acreditava. E isso fez com que Ló vivesse uma vida difícil, uma vida atormentada, diz o texto. Aí a pergunta que recai sobre nós é agora, como é que nós caminhamos, meus irmãos, no mundo que nós temos hoje? Como é que você olha para o mundo? Você olha para o mundo com desejo? Você olha para o mundo com vontade de fazer parte? Você olha para a sua fé como sendo um impeditivo para que você viva plenamente? Sejamos honestos, porque muitas vezes nós olhamos as perspectivas de fé como se fosse uma prisão para nós, que nos impede, né, de fazer as coisas que todo mundo faz. E uma observação que a gente pode desenvolver em relação a essas coisas é justamente isso. É como se os cristãos se sentissem, né, escravizados pela fé e não podem experimentar os prazeres que o mundo oferece. De acordo com Paulo, você pode, nós podemos. Mas agora o que há de se observar é a licitude de tudo isso. E a conveniência. Se tudo é lícito, é conveniente? É proveitoso? O que isso vai trazer de vantagem para você, para a sua família? O que isso vai aproveitar ao seu coração? Como isso vai deixar você mais perto de Deus? Como é que isso vai fazer de você um instrumento mais poderoso para a glória de Deus? Será que vai? Então são perguntas que nós devemos fazer constantemente. E é esse coração piedoso que o Senhor reconhece e livra. O encorajamento aqui não é que você desista da vida, mas é que você caminhe pela vida de olhos abertos. É um tempo de peregrinação. É uma travessia, e toda travessia ela envolve dificuldades, ela envolve desafios. É o que nós estamos fazendo aqui, remando contra a maré muitas vezes, atravessando áridos desertos, enfrentando pesadas lutas, sofrendo grandes agruras. Porque ao final nós temos recompensa, nós temos vitória. Já ouviu falar no Iron Man? Pois é mais ou menos isso. É mais que um decátulo. Nós temos uma infinidade de provas a serem vencidas nesse mundo. Provas que atacam o nosso coração, que atacam nossa mente, que afetam nossas forças, que influenciam nossas relações. E a pergunta é: como nós estamos enfrentando cada uma dessas lutas? O Senhor há de nos livrar. Mas é preciso pensar: vivo em contraste com o mundo? Ou vivo de acordo com o mundo? Ou vivo desejando o mundo? Ou vivo pensando no mundo? Porque o Senhor concede o seu favor, a sua graça,
de forma bondosa, não é? Para que entendamos que a provação ela é equivalente. Então nós estamos expostos, meus queridos, a riscos que têm como propósito destruir a nossa alma. Você já parou para pensar nisso? O interesse dessas provações aí é destruírem a sua alma. Então nós temos aí, ouvimos falar, né, já há alguns anos aí, de forma muito intensa sobre ideologias. O mundo sempre teve as suas ideologias. Cazuza falava em ideologias. Eu quero uma para viver. Qualquer uma serve. Mas será isso mesmo? Será que isso vale para nós? Porque, meus queridos, o cristão ele estará sempre envolvido com lutas. E aqui eu queria deixar um recado que não é meu, é de um estudioso chamado Michael Green, que diz assim: o cristianismo não é uma pólice de seguros contra as provações da vida. Existem muitas propostas aí. Venha para cá e pare de sofrer. Aqui a sua bênção é certa. Aqui tudo vai dar certo para você. Não há como afirmarmos isso. É mais seguro afirmarmos o seguinte: venha sofrer com a gente. Venha ser provado conosco. Porque é isso que significa ter fé em Deus. É se posicionar contra o mundo. É suportar as pressões do mundo. Mas esse tipo de evangelho, muitas vezes, não é aceito. As pessoas não querem. Pastor, minha vida já está tão difícil. Mas é importante nós entendermos que as dificuldades sofridas ao lado de Jesus são temporárias. Mas as facilidades vividas de acordo com o mundo são igualmente temporárias. Com Cristo, o sofrimento é temporário. No mundo, a alegria é temporária. Percebam a diferença. Com Cristo, os sofrimentos temporários encontrarão o seu final no início de uma alegria eterna. Mas no mundo, a alegria temporária encontrará o seu final no início de um tormento eterno. Então há uma diferença grotesca. Então um coração sábio e orientado pela palavra do Senhor é um coração que caminhará seguro, certo de que a promessa do Senhor é fiel. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. O Senhor sabe livrar da provação. Então é certo que o cristão enfrentará a provação? É. Mas é certo que ele receberá do Senhor o livramento? É. Portanto, meus irmãos, essa é a nossa grande vantagem. Então, ele julga os injustos, mas agracia os piedosos. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Portanto, ele vai observar uma vida no erro, aqueles que são zombadores e aqueles que escarnecem da sua vontade. Porque o dia está próximo. Esse dia está cada vez mais próximo. Esse dia está às portas. Uma das mensagens dos falsos mestres é justamente essa: Jesus está demorando, ele não vem mais. Vocês estão sendo enganados. Ele virá. Ontem nós celebramos justamente essa mensagem, ele veio. Jesus foi prometido desde sempre, desde o início das coisas. Gênesis 3,15 está lá para não me deixar mentir. Jesus está sendo prometido e ele veio. Então ele acabou de chegar praticamente. Devemos nos lembrar que o tempo para o Senhor não é contado como os nossos, como o nosso tempo. Então Jesus veio há praticamente 2 dias na conta eterna. Então foi anteontem ele estava aí. Então, gente, ele vem. Não esqueçam disso. E se Cristo vem,
Se Ele está às portas, eu e você podemos ter segurança de que cada uma das suas promessas há de se cumprir. E que cada perspectiva do Senhor, em termos de sua fidelidade e amor, hão de se realizar. Então, não negligencie o que a palavra diz. Se o Senhor promete juízo àqueles que esquecem-se da sua palavra, Ele assim o fará. E se Ele promete consolo àqueles que são fiéis e piedosos, Ele com certeza assim o fará também. Que essa mensagem não se perca do seu coração. Não tenha medo de encarar o mundo. Não tenha medo de ser fiel. Não abra mão de ser justo. Não fique pensando que não vale a pena. Vale sim. Somos chamados exatamente para sermos diferenciais. Somos chamados para viver de acordo com aquele que veio para nos salvar. Que Ele nos ajude e que, marcados por seu amor, sigamos firmes. Amém? Alguma pergunta? Gênesis 3,15. Sobre a promessa de Jesus? O que está escrito aí? Isso. Isso. Esse texto aqui a gente chama de proto-evangelho. É a primeira referência a Jesus que a Bíblia traz. O descendente da mulher é Jesus. Não é? Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que é o Senhor amaldiçoando a serpente e falando que viria alguém que a derrotaria. Tá certo? Então esse é Jesus. Então essa é a primeira referência que nós temos acerca de Jesus na Bíblia. Por isso que a gente chama de proto-evangelho, como se fosse um protótipo do evangelho. Não é? O que é o evangelho? É a boa notícia da salvação. E aqui é Jesus, não é, sendo prometido como aquele que encerraria Satanás onde ele de fato merece estar. Certo? Rosa? Porque a serpente aflige. Não, a serpente. A serpente. Só que o ferimento que ela vai receber é na cabeça, ou seja, é mortal. Pois não. Em Cristo só? Sim. Nós somos resgatados. E o preço que Jesus paga é equivalente ao resgate, não é, que o sequestrador exige. Interessante que o sequestrador ele não tem direito sobre a vida do sequestrado. Concorda? Mas ele exige um preço. É, o mundo, as coisas, exatamente. O pecado, né? E aí nós somos resgatados, comprados por preço. Qual é o preço? A vida de Jesus. É o que ocasiona tudo isso. Então Cristo, ele paga também o preço da ira do Senhor pelo nosso pecado. Nosso pecado provoca a ira de Deus. E quem é que sofre o peso dessa ira? Jesus. Porque eu e você não poderíamos suportar.
Então ele chega e diz: pode deixar que eu pago. Jesus é aquele que pega a comanda da nossa mão e vai para o caixa. Ele é aquele que assume a nossa sentença. É aquele que, quando o juiz diz: você está condenado, ele diz: eu pago a pena. Junto com ele. Que é o que ele fez, né? Desde o céu ele age assim. Quando ele se rebelou, ele arrastou alguns anjos, que é o que Apocalipse 12 fala para a gente. Sim. Sim. Não, não. Não é Deus, sempre é Deus. Não é? Porque o salário do pecado é a morte. Então é o próprio Senhor quem determina, é o próprio Senhor quem decreta todas as coisas. É. Na verdade, por ele não precisava, né? Ele nem gostaria que. Mas o Senhor toma da mão dele, né? Porque são dele, aqueles por quem ele morre. Amém. Vamos orar, meus queridos? Bendito Senhor e Salvador, nós te agradecemos por Cristo Jesus. Eis aí, ó Pai, o significado profundo da data celebrada no dia de ontem, o Natal. É porque Cristo nasce que a vida se torna possível. É porque Ele se entrega que a adoração é uma realidade para nós. Obrigado, Senhor, porque por meio desta grande bênção podemos viver a melhor das vidas, a vida eterna. Obrigado, meu Senhor, por teu cuidado sobre nós, mesmo apesar de nós. Que a tua mão sempre forte e terna nos ajude e nos sustente, para que em todo o tempo, Senhor, haja louvor em nosso coração. Ó Deus, ajuda-nos a que vivamos de modo a te agradar, a reconhecer o teu cuidado e a tua imprescindibilidade sobre as nossas vidas. E é no nome de Jesus que oramos, confiando nas tuas poderosas bênçãos. Amém.